meditando a palavra de Deus, meditando a nossa caminhada dia a dia, o Espírito Santo vai nos iluminando e vai nos direcionando também para sempre estarmos voltados para Deus, atentos aos sinais que esse Deus realiza em nossa vida. Como Ele chamou Samuel, como Ele chamou Jeremias, como Ele chamou Isaías, como Ele chamou Abraão, Ele continua passando por cada um de nós, fazendo-nos um convite e também chamando-nos a colocar nossos dons a serviço. Mas, ali como aconteceu no templo de Jerusalém, aquele jovem, aquele adolescente Samuel, que foi um pedido que aquela mãe suplicou a Deus, era uma mãe estéril, era marginalizada, excluída e julgada como se fosse uma maldita de Deus. Era uma pecadora tão grande que foi castigada com a esterilidade. Por isso não podia ter filho. E aquela mulher se dobra diante de Deus, confiante, suplica, derrama suas lágrimas, mas confia e Deus concede a graça da fecundidade. E ela então consagra aquele filho a Deus e o deixa sob os cuidados do sacerdote Eli. E ali, instruído para aquele sacerdote, aquele jovenzinho, estava ali no templo servindo a Deus. E de repente, Deus então vem ao encontro de Samuel e o chama pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. E por isso que eu digo, não fique chamando ninguém por apelido. É tão bonito o nome e Deus nos conhece pelo nome. Samuel, Samuel. E ele que ainda era jovenzinho, não estava suficientemente maduro no conhecimento da palavra e de Deus. E ele pensa que é o sacerdote que o chama, prontamente vai para o atendê-lo. Por 3 vezes assim acontece. E o sacerdote Eli logo percebe também que aquilo era algo sobrenatural, que era intervenção divina, o auxilia e o ensina a dar uma resposta. Essa é a missão de cada um de nós. Ficarmos atentos de sentinela nos sinais que Deus realiza em nossa vida. E num tempo atual, onde os afazeres se aumentam e quase ninguém tem tempo para silenciar, para entrar em oração, para mergulhar na Bíblia Sagrada, conhecer melhor a palavra, e não tendo tempo, os sinais de Deus passam desapercebidos. Quantas pessoas que já dizem, eu já ouvi, naquele tempo Deus manifestava as pessoas e agora parece que é um silêncio. É porque quase ninguém tem tempo para silenciar-se, para estar em intimidade com Deus. E aí na intimidade nós sentimos Deus agindo, sinais de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. É preciso modificar os nossos comportamentos. As agitações com as coisas do mundo, nós temos que colocar um freio. Nós temos que ter autoequilíbrio, autodomínio de tudo. E não deixarmos ser sufocado pelos bens materiais. Ter um momento de oração,
de entrega, de desprendimento, ter um tempo de aprofundar nosso conhecimento na palavra de Deus. E aí então abrimos espaço para Deus agir em nossa vida, e nós vamos perceber os sinais que Ele continua realizando abundantemente em nossas vidas. E através dos sinais nós vamos entender o que Ele espera de mim para ser um colaborador na história da salvação. Como necessitou e sempre necessita de agir por meio da ação do homem e da mulher. Antes da criação do homem e da mulher, Deus agiu em comunidade da Trindade. Mas a partir do momento que Ele criou o homem e a mulher, Ele age em comunhão com o humano. E eu preciso provocar em mim esse desprendimento e dizer o meu sim, e ser também um colaborador, uma colaboradora na história da salvação. E ali então, instruído pelo sacerdote, Samuel então, ali, pela última vez, Deus vem, o chama pelo nome. E ele, preparado pelo sacerdote, diz: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Os pais têm a incumbência de preparar os filhos, para que também tenha um desprendimento, de também assim dizer, como a mãe que nós temos: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo escuta. O escutar, compreender e pôr em prática. 3 palavras que nós temos que cuidar. Compreender a palavra de Deus. Praticar essa palavra. Escutar, meditar, praticar, porque muitos ficam no ouvir, no meditar, mas falta a prática dessa palavra no dia a dia. E Samuel deu testemunho e viveu o seu ministério com amor e com muito ardor. Não deixava cair por terra a palavra. E vivendo e testemunhando, todo Israel compreendeu que ele era um profeta de Deus. Porque as suas palavras vinham acompanhadas do testemunho de vida. E isso que nós devemos provocar em nós. Nossas palavras devem ser acompanhadas de uma conduta de vida que provam que somos discípulos missionários do Senhor Jesus. E tendo sempre como modelo o próprio Jesus, que o salmista 1100 anos antes já contemplou o Messias, já contemplou Jesus Cristo feito homem. Ele que estava junto do Pai, tudo foi criado mediante Ele, despreende de tudo e faz-se um de nós, provando assim esse imenso amor por cada um de nós. Porque Ele fez-se um de nós? Porque nos ama e quer a nossa salvação. Por isso veio nos instruir, e o salmista contempla o verdadeiro e eterno sacerdote. Todo sacerdote oferece sacrifício pelo povo e pelos seus próprios pecados. Mas ali o salmista já contemplou Jesus, o verdadeiro sacerdote. Não oferece sacrifício porque o Pai não pediu sacrifício de bodes, carneiros, isso e aquilo, porque Ele é o único cordeiro que tira o pecado do mundo.
Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sobre mim está escrito no livro. E toda a Escritura Sagrada fala de Jesus, e em Jesus emerge. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sobre mim está escrito no livro. Não pediste oferta nem holocausto, mas o verdadeiro sacrifício ele realizou uma vez por toda, indissolúvel e irrevogável. Da parte de Deus jamais será quebrada essa aliança, e de nossa parte nós devemos lutar para que não seja quebrada esse pacto, essa aliança de filho querido e amado de Deus. Nesse pacto que nós realizado com nós no dia do nosso batismo. E assim, fazendo a experiência, nós testemunhamos também como João. Jesus, que estava junto do Pai antes de tudo ser criado, fez-se um de nós, não precisava ser batizado. E por que ele pede o batismo? Porque ele sabia que naquele momento do batismo o Pai o revelaria para a humanidade. Naquele momento, então, o céu se abre sobre Jesus, repousa o Espírito Santo. E o Pai o identifica. Este é o Filho da promessa. Eu prometi, este é o Messias, o meu Filho bem amado, no qual põe todo o meu agrado. E o Pai, no Monte Tabor, faz um apelo. Escutai o que ele diz. Põe em prática. A nossa querida mãe, também em Caná da Galileia, fez um apelo aos filhos e filhas: fazei tudo o que ele disser. E o próprio Jesus faz um apelo a cada um de nós: ensinai, vocês que são meus discípulos, ensinai a observar tudo o que eu ensinei. Eis a nossa missão. E João, que preparava discípulos não para si, mas para Jesus. No dia seguinte, Jesus vai passando e João estava ali com 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, fala para os discípulos, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus. Eu gosto sempre de frisar, porque nunca ouvi alguém dizer, nem padre, nenhum cristão dizer. Mas João Batista, o último dos profetas, é o que trouxe uma resposta a uma pergunta que ficou 1850 anos no ar, sem resposta. Quando Deus pede a Abraão o sacrifício do próprio filho, aquela fé genuína de Abraão não recusa e vai oferecer o sacrifício. O altar, tudo preparado para o sacrifício. Isaac então pergunta ao pai Abraão: papai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão não tinha resposta. Ele disse: Deus providenciará. E essa resposta, quem deu ela, 1850 anos, foi João Batista, o último dos profetas. Ele que apontou, ele que anunciou, ele que deu a resposta. Aqui está, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Messias, só o Pai, o Deus Pai poderia dar o Filho para redimir a humanidade. Aqui está o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ouvindo as palavras de João, aqueles discípulos então deixam aquele que os havia preparado e se põem a seguir as pegadas de Jesus. Esse Jesus, esse Deus que tudo conhece, Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos, Ele sabia por que eles estavam seguindo. Mas Ele volta e pergunta: o que é que vocês estão procurando? Senhor,
onde moras? Rabi, onde moras? Vem ver. Eles foram e naquele dia permaneceram com Jesus. Não quer dizer que só naquele dia. A partir daquele dia, a tradição bíblica eu vejo que ficou uma falhazinha. A partir daquele dia, eles permaneceram com Jesus, tornaram apóstolo. O evangelho focaliza André, mas nós sabemos que o apóstolo Filipe também era um dos 2 discípulos de João, que transformaram em discípulos de Jesus. E fazendo aquela experiência de que Jesus, permaneceram com ele. E fazendo a experiência, não se tornaram um cofre, foram ao encontro de outros. André vai ao encontro do irmão. Filipe vai ao encontro de Natanael e o convida. E ele então diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não foi fazer um rodeio de tantas palavras. Ele falou: é melhor você ir e fazer a experiência que eu fiz. Natanael, que depois foi confirmado com o nome de Bartolomeu, ao aproximar de Jesus, ali faz uma profissão de fé. Realmente tu és, esse é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Rei de Israel. Transformou também em apóstolo, discípulo, seguidor. Só fazendo a experiência profunda de que Jesus, nós vamos então seguir as pegadas de Jesus. E ele convidou aqueles: vem ver. Onde moras? Vem ver. Esse convite está sendo feito a cada um de nós. Aonde Jesus mora? Ele mora no céu. Ele está convidando a cada um de nós: vem ver onde eu moro e permanecer comigo. Esse é o nosso desejo. Mas para chegar onde, na moradia eterna, é preciso seguir as pegadas de Jesus. No capítulo 14 de João, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por mim chega ao Pai, não existe outro caminho. Então, o caminho é a palavra que ele ensinou, está na Sagrada Escritura. Familiarize com esse caminho. Leia, medita sempre a palavra de Deus, para que, sempre familiarizando com esse caminho, não vai confundir com outros caminhos. Mas tenha convicção: esse é o caminho certo, eu vou seguir, porque aqui eu encontrei as pegadas do meu Redentor. Não confundirei e não abandonarei esse caminho. Permanece na verdade, celebra a vida aqui e se consuma um dia, morando sempre com Jesus, na sua casa celeste, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Mas enquanto estamos a caminho, nós devemos fugir de tudo que é imoralidade. É o que nós ouvimos na segunda leitura. Fuja de tudo que é imoral, faça o bem, não profane o santuário sagrado que é o corpo de cada um de nós. Jesus é a cabeça do corpo e nós somos membros vivos nesse corpo e formamos o corpo espiritual de Cristo, a comunidade igreja. E Jesus é o verdadeiro templo, mas ele diz que nós também somos templo onde a Trindade Santa mora. Purifique esse santuário. Você é um templo sagrado, eu sou um templo sagrado que a Trindade Santa mora. Nós temos que respeitar o nosso corpo, não profanar esse corpo que também é sagrado. E Paulo então disse: o pecado não entra no corpo, mas ele entra na alma, no espírito. Ele destrói a vida espiritual. Não está no corpo, que é material. Ele está na alma, que é espiritual. Então repudie o pecado.
Repudie tudo que é imoralidade. Não profane o seu corpo, nem faça do corpo um instrumento. É sagrado. Respeitando o seu, você vai respeitar daqueles que estão à volta. Cuide do corpo e da alma. O ser humano é um santuário. Capricha no esplendor desse santuário, fugindo da imoralidade, fugindo daquilo que é profano. Põe santidade em corpo e alma. E aí então, esse santuário, a Trindade Santa habita e nos edifica para conquistarmos e chegarmos à morada eterna, permanecer com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em